Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Hoje nós temos como tema para as reflexões uma estrutura de conteúdo cujo título é Como auxiliar parentes em vícios e depressão. Esse conteúdo está basicamente estruturado em uma obra de Leon Denis chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, se alguém depois tiver interesse em se aprofundar mais em alguns desses pontos, recomendamos esse livro. E também eu pedi auxílio ao nosso querido Rossandro Klinge em algumas das suas palestras para também dar um enfoque mais completo sobre esse tema, que é bastante complexo e muito atual e necessário para que reflitamos. Bom, então, por que esse tema, como eu comentei, é importante, é atual e é necessário? Todos nós vamos ter contato ou diretamente ou através de pessoas próximas com situações que são infelizmente muito comuns hoje em dia. Por exemplo, um filho que bebe toda noite e se afasta gradualmente da família. Uma mãe que se encontra paralisada pela depressão, incapaz de encontrar forças para sair do próprio quarto. Um irmão que perdeu o emprego, família e mesmo a esperança de viver e agora se entrega às drogas. Um jovem, tão comum hoje em dia, desconectado do mundo real porque está preso nas telas de celulares, tablets, computadores. E é claro, nós, contemplando esse cenário tão difícil, muitas vezes ficamos sem saber como ajudar, o que dizer, como de alguma forma prestar apoio a essas pessoas que conhecemos, que são caras ao nosso coração, mas que acabamos tendo que nos fazer uma pergunta, que é uma pergunta que dói. Por que aquele que eu amo sofre tanto? E por que o meu amor não parece ser suficiente? Então, essa é a tônica do que vamos tratar nesta noite. E para lidarmos melhor com esse assunto, buscar responder essa pergunta que dói, vamos buscar utilizar 3 lentes para enxergar melhor esse problema: a ciência, a psicologia e o espiritismo. Então, nós vamos começar tentando entender um desses temas, que é a depressão. Então, vamos começar pela depressão. E me chama muita atenção que, com frequência, quando a gente trata desse tema, às vezes com um colega de trabalho, com um familiar, com um conhecido, a gente percebe que existe ainda muita ignorância, no sentido da palavra original, desconhecimento sobre esse tema. Tem pessoas que acham que é frescura. Eu já ouvi pessoas dizendo: não, ele está assim para chamar atenção. Ou, ele está assim porque ele quer, se ele quisesse ele saía da depressão, isso é falta de fé, se ela fosse na igreja isso curava rapidinho. Só que depressão é uma doença, e é uma doença muito mais grave do que a gente imagina. E só quem viveu, quem carregou o fardo dessa condição, dessa situação, sabe a profundidade escura que ela traz para dentro de cada um. Então, para começarmos a nossa reflexão sobre esse tema em particular, eu trouxe um vídeo que foi produzido pela Organização Mundial da Saúde, que fala um pouco, dá uma outra perspectiva sobre a depressão. O nome do vídeo, se alguém tiver interesse depois, é fácil de encontrar no YouTube, chama-se Eu Tinha um Cachorro Preto, Seu Nome é Depressão.
Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. Então, investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mente emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior, é não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns, outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até me ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível. Ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor,
até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Então, esse vídeo ele é bem esclarecedor, né? Então, a gente percebe que, na verdade, a depressão é um problema muito mais complexo do que podemos imaginar ou supor se não tivermos passado por ele. Então, o que o vídeo nos traz? Primeiro, que a depressão ela tem rosto. Ela isola, ela silencia, ela envergonha. Porque o estigma social atribuído à depressão força aquele que a vivencia a se esconder. Porque ele pode ser visto como fraco, ele pode ser visto como não confiável ou simplesmente uma pessoa que quer chamar atenção para suas carências. Então, para quem está de fora do problema, é algo aparentemente invisível. Mas como vimos aqui, é muito mais concreto. E como eu comentei, não é fraqueza, é uma condição real. Ela tem causa, ela tem sintomas definidos e tem também tratamento por psicoterapia, muitas vezes acompanhada de um profissional da psiquiatria para estabilizar o equilíbrio químico do cérebro. Sim, a depressão ela altera o equilíbrio químico do cérebro. Então não é, como eu disse, uma fraqueza, uma frescura. O seu cérebro deixa de funcionar de forma adequada quando estamos vivenciando uma depressão. E como o vídeo coloca mais para o final, falar salva. Para quem estiver passando por isso, falar claramente que está em depressão, que não está conseguindo sair dessa situação por si próprio. Porque vejam, a vida de todos nós é feita de altos e baixos. Sentirmos tristeza é natural. Nem sempre estamos felizes ou em equilíbrio, mas a depressão é uma tristeza profunda, contínua, semana por semana por semana. Então, vou ter que desconectar. Então, é algo que realmente não é algo passageiro. A depressão é algo que de fato altera a nossa forma de ser e nos causa sofrimento continuado. Por isso que é tão importante reconhecer e buscar ajuda. Então, o que a ciência nos diz mais claramente sobre a depressão? Primeiro, é um transtorno, é classificado como um transtorno do humor. Ela tem um código no Manual de Diagnósticos Estatísticos de Saúde Mental, ou seja, é uma doença reconhecida pela OMS. Afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o planeta. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem vítimas da depressão. E o que causa? Uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. E como eu disse, ela tem tratamento através da psicoterapia a psicoterapia por si só ou ela somada com psiquiatria. E do ponto de vista espírita, o que o Espiritismo fala sobre a depressão? No caso da obra que a gente usou como referência, Leon Denis afirma que uma alma sem ideal torna-se vulnerável ao desânimo. Então, se eu não tenho um propósito de vida, se eu não enxergo algo além da simples existência física e me deixo arrastar pelas necessidades do dia a dia e me atento somente a isso, ou seja, não tenho um ideal superior, eu acabo me tornando vulnerável ao desânimo
que é uma das portas de entrada para a depressão. Além disso, o Espiritismo nos lembra que causas perispirituais podem agravar o quadro clínico. Então, muitas vezes, quando estamos nesse momento mais fragilizado, por algo talvez que nos aconteceu, um exemplo comum, a perda do emprego, e, essa é uma situação muito dolorosa para qualquer pessoa e que nos fragiliza. Nesse momento, do ponto de vista espiritual, eu posso me tornar alvo da investida de inimigos espirituais, que se aproveitam deste momento de fragilidade para começar a insuflar ideias que vão aumentar a minha sensação de desânimo, de falta de esperança e de perda da motivação de viver. Então, além dessas questões todas da matéria, como se não fossem poucas, eu ainda posso também ser vítima de uma investida espiritual para agravar a minha instabilidade emocional, psicológica do momento. De qualquer forma, o Espiritismo nos ensina que a dor, ela sempre tem um propósito. E esse propósito, em última instância, é a nossa própria evolução. Então, mudar a forma de entender a dor é um dos meios mais eficientes para superá-la, para começarmos a voltar ao nosso eixo de equilíbrio e de harmonia. Então, além de buscar o tratamento físico, como comentamos, a psicoterapia, talvez também com a psiquiatria, também buscar o auxílio espiritual. Buscar, por exemplo, a nossa Casa Espírita, o SEAI tem um serviço de atendimento fraterno, onde você pode conversar francamente, sem medo de ser julgado, por uma pessoa que está capacitada a realizar esse tipo de atendimento e entender qual é o melhor caminho dentro dos tratamentos que a SEAI oferece para apoiá-lo, para auxiliá-lo no processo de recuperação. Então a gente soma o atendimento físico com o atendimento espiritual. Bom, então o nosso tempo não é tão longo assim, A gente poderia fazer talvez até um seminário de um dia inteiro para falar da depressão, das suas consequências e aprofundar, mas a nossa palestra, o nosso estudo é de pouco mais de meia hora, então por depressão a gente para aqui. Vamos falar agora do segundo assunto, que também é muito importante e aliás é até mais profundo do que parece à primeira vista. Vamos falar do vício. Acho muito interessante a abordagem que o Rossandro fala quando ele trata do vício, porque ele diz que o vício fala da privação. Numa palestra dele, eu vou citar o que ele disse textualmente: os vícios não falam de dependência, eles falam de privação. Quando me falta algo essencial, busco compensar com dependências. Então isso já muda um pouco o nosso foco, porque o correto seria, ao lidar com alguém que está em vício, seria nos perguntar o que aquela pessoa está tentando compensar com aquele vício em particular. E o Rossandro define então 4 grandes áreas que podem ser as áreas que aquela pessoa tenta compensar através do vício. Então, como ele diz que vício fala de privação, primeira área, privação afetiva. Então, a ausência de por exemplo, no caso das famílias, com as suas crianças e jovens, a ausência de presença parental real. Então, muitos pais acham que podem suprir a necessidade emocional dos seus filhos com presentes, com ocupações, cursos e etc., como se fosse possível, ocupando a mente deles com várias atividades e brinquedos, vamos colocar assim, que isso fosse suprir o amor real. E na verdade não supre, isso cria na verdade um grande vácuo. Então,
Quantas vezes a gente, imagino que vocês também observem isso, a gente vai num restaurante de família e a gente vê famílias na mesa onde todos estão segurando um tablet ou um celular. Ninguém mais conversa, ninguém mais se interessa pelo outro, observa, especialmente para crianças e adolescentes. Nós temos que observar o comportamento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque se não observarmos, se não estivermos atentos a qualquer mudança de humor, a qualquer variação no padrão social do nosso adolescente, não deveremos ficar surpresos quando um dia encontrarmos drogas na sua mochila. Porque muito antes disso acontecer, os sinais ficam claramente visíveis. Mas se eu estou ocupado com a tela de celular, eu não vou perceber. E se eles estão ocupados com o tablet ou o celular, eles também não vão se conectar a mim para trocar esse afeto, essa confiança, essas experiências que são tão importantes. Então, uma das fontes que leva alguém a buscar algum vício é a privação afetiva. Outra privação é a privação de pertencimento. Quando você não se sente parte de algo maior, parte da sua família, parte da sua equipe de trabalho, parte da sociedade. Então, essa privação de pertencimento, ela muitas vezes, ela é mascarada, nós tentamos abafá-la com a conexão nas redes sociais, que aliás, como eu estava comentando, é um dos maiores vícios que nós temos hoje em dia. E, tristemente, o nosso país, o Brasil, ele lidera o ranking de tempo médio de uso de telas por dia. No Brasil, a média de tempo que as pessoas passam em telas é de 9 horas por dia. Já imaginaram? 9 horas do nosso dia é desperdiçado com Instagram, com Facebook, com TikTok, com WhatsApp, com Telegram, com inúmeras, LinkedIn, para quem trabalha e acha importante dessa conexão. Aliás, o LinkedIn virou um novo Instagram para quem utiliza, né? Então, todas essas redes juntas, além do e-mail, né, das obrigações que o trabalho também nos força, nós passamos 9 horas por dia em frente a telas, desconectados da realidade e, portanto, buscando fugir talvez dessa privação de pertencimento. Terceira privação que o Rossandro comenta, privação de sentido, que aí a gente volta para aquela afirmação do Leon Denis: uma alma sem ideal, sem um fim preciso, ela está vulnerável ao desânimo. Então, se eu não vejo sentido na minha existência, eu posso com frequência buscar uma fuga desse sentimento através do alcoolismo, através de outras atividades que me privem dessa sensação do vazio interior, que se transforma numa espécie de buraco negro que devora toda a minha esperança, toda a minha alegria, todo o meu sentido de viver. E a última privação é a privação da transcendência. Então, nós vivemos numa sociedade, que até um filósofo, Bauman, já escreveu a respeito, que nós vivemos numa sociedade líquida, onde os valores, a cultura, o que é importante muda com grande rapidez, né? E esse processo ele se acelera, parece, a cada década, à medida que a tecnologia avança, essa liquidez se torna mais real. Por exemplo, os relacionamentos, nós vivemos uma época de amores líquidos, onde as pessoas mal se conectam, mal começam a trocar experiências e já desistem do outro e vão para o próximo, como se nós estivéssemos num fast food do amor, aonde todos tentam se saciar, mas todos acabam por morrer de fome. Então essa liquidez, né, essa privação de transcendência faz com que a nossa mente se conecte só no que é imediato, só no prazer momentâneo, só nos objetivos que eu posso alcançar agora.
eu não vejo a minha vida em perspectiva, eu não percebo que algo muito maior faz parte dessa pequena experiência que é a minha reencarnação atual. Então todas essas privações podem nos levar a uma compensação através do vício. E o Rossandro dá um exemplo interessante quando ele fala da guerra do Vietnã, né, onde diante daquela circunstância catastrófica que a gente não consegue sequer imaginar o que é estar no campo de batalha presenciando um morticínio constante, 90% dos soldados americanos eles acabaram passando a utilizar cocaína ou maconha para conseguir aguentar e não sucumbir psicologicamente diante daquele cenário aterrador. Até aí, tudo bem, é algo que a gente imagina que é fácil imaginar isso acontecendo. Mas aí tem um dado interessante. Quando a guerra terminou e esses soldados, né, os que sobreviveram, voltaram para casa, 90% deles deixaram de usar espontaneamente essas drogas sem precisar de auxílio médico. Por quê? Porque a privação que eles estavam vivendo cessou. Então, sem a privação que a guerra provocava, eles conseguiram se reestruturar e voluntariamente deixaram as drogas porque não precisavam mais delas. Então, quando nós estivermos diante de uma pessoa que sofre alguma forma de vício, hoje em dia, né, esqueci de comentar, nós temos até o vício das bets, né, que eu li essa semana, que entrou no programa de atendimento do SUS, do programa de atendimento psicológico, o atendimento a dependentes de bets. O nome é esse, não é dependente de algum vício, é dependentes de bets. Virou um problema de saúde pública nacional. Então, o que leva alguém a, muitas vezes, gastar o dinheiro que ele não tem, que era para a sua família, num jogo? Então, qual que é a privação que ele está passando? E a partir daí a gente pode começar a entender como ajudar, como auxiliar aquela pessoa. E segundo o Espiritismo, o que o Leon Denis fala sobre os vícios? Ele fala o seguinte: as almas viciosas atraem a si, por suas tendências, fluidos impuros que lhes tornam mais espesso o lucro e lhe diminuem as radiações. Então, a droga, ela tem um efeito devastador, não só no corpo físico, mas também no corpo espiritual. Né? Precisamos lembrar que nós estamos conectados ao nosso espírito, célula a célula. Cada célula orgânica está conectada energeticamente à sua contrapartida no perispírito. Então, todo dano que eu causo ao meu corpo físico, eu causo igualmente ao meu perispírito. Então, quando ele fala disso, então, por exemplo, quando eu consumo álcool, o álcool, o André Luiz acompanha bem um desses casos na sua obra, ele libera uma espécie de um vapor etílico, né? Uma substância etérea, e os espíritos obsessores sugam aquela substância para sentir um pouco do efeito do álcool que eles sentiam quando estavam encarnados. Então isso vai embrutecendo a matéria, a densidade da matéria que forma o nosso perispírito. E isso acaba sendo um ciclo que se autoalimenta, né? Por estar mais brutalizado espiritualmente, eu me torno cada vez menos acessível à espiritualidade superior, às emoções mais sutis, como o êxtase, a alegria, o contentamento, porque o meu perispírito está também como o meu corpo intoxicado e não mais capaz de responder como respondia antes a esses estímulos mais nobres, mais elevados. André Luiz, comentando sobre o vício, ele diz que o vício é uma tentativa impossível de fuga de si mesmo, o instinto que evita o encontro com a própria interioridade. Então, mais uma vez, estamos falando do ponto central que o Rossandro comentava, a privação.
Então eu estou tentando fugir de mim mesmo para não ter que lidar com aquela sensação de abandono, de falta de esperança, falta de sentido e assim por diante. De qualquer forma, mesmo aqueles que já estão num processo muito avançado nessa senda tenebrosa do vício, Leon Denis nos recorda que a alma nunca se perde, porque ela sempre conserva a sua centelha divina. Então ele afirma que nada há de irreparável nesse processo espiritual, mesmo quando o indivíduo já se encontra muito comprometido. E aí a gente recorda uma pergunta interessante do Livro dos Espíritos, que nós vamos nos referir a ela mais algumas vezes, que é a questão 909, que trata disso também, entre tantas outras coisas. Nessa questão, Kardec faz a seguinte pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então, se eu quiser, eu realmente posso vencer qualquer má inclinação, qualquer defeito que eu tenha na minha personalidade? E a resposta dos Espíritos é tão franca que chega a ser até um pouco irritante. Eles dizem sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Quando a gente está do outro lado é mais fácil, né? Quando a gente está aqui carregando essa indumentária biológica, que sente sede, que sente frio, que sente fome, enfim, né? É muito mais difícil, mas eles têm total razão. É a vontade, o motor, a força motriz do nosso espírito e da nossa vida. Então, quantas vezes nós nos propusemos no início da semana, na famosa segunda-feira da consciência pesada, a iniciar uma dieta, e hoje, quarta-feira à noite, tristemente, talvez alguns de nós já furaram a dieta. Estamos falando o quê? De força de vontade. Vamos lembrar que nos inscrevemos na Smart Fit há 6 meses atrás, e dá para contar nos dedos das mãos quantas vezes fomos de fato, apesar de sermos um sócio ausente do plano da academia. Para citar exemplos comuns, triviais, mas isso se aplica também em escalas muito maiores. Eu já tive a oportunidade de conversar com 3 pessoas que eram fumantes inveterados, e eles contaram a saga que foi conseguir deixar o cigarro. Somente um deles conseguiu parar apenas pela força de vontade. E foi um exemplo muito interessante. Ele simplesmente decidiu um dia: não vou mais fumar. E nunca mais pôs o cigarro na boca. Os outros 2 não. Os outros 2 casos que eu tive conhecimento precisaram de tratamento, precisaram de adesivos de nicotina, enfim. É uma jornada que não é fácil, porque a nicotina causa dependência química, você sente uma série de consequências, desde tremores, a irritação, a perturbação do ritmo do sono, quando para de fumar. Então, o seu corpo grita para que você retome o vício. E é nessas horas que sim, a força de vontade, a determinação em se livrar daquilo faz toda a diferença, e é esse motor que eu comentei que nos impulsiona adiante. E além disso, nós temos uma outra característica que passamos a observar de alguns anos para cá, que é a chamada resiliência. O que é a resiliência? Resiliência vem originalmente da física dos materiais, que caracteriza a propriedade que o material tem de sofrer uma deformação, e quando a força deixa de ser aplicada, ele volta ao seu estado original. Isso é resiliência. Também se aplica para nós. Então, resiliência é desenvolvermos essa capacidade de nos adaptarmos a situações de sofrimento ou de privação, sem que isso mude quem de fato somos. E parece até algo assim muito especial, uma virtude que poucos têm,
mas Rossandro diz que não. Ele diz que a resiliência não é uma capacidade extraordinária, é uma capacidade ordinária, ou seja, que todos têm. Sim, todos a temos em diferentes graus, e aí o mais importante, e podemos desenvolvê-la. Então nós podemos nos tornar a cada dia mais resilientes. Porque veja, estamos num mundo de provas e expiações, como classificou Kardec o nosso planetinha azul. O título já diz, provas e expiações. Então quem acha que vai passar a vida inteira no parque de diversões, enganou-se redondamente. Prova que a gente já nasce chorando, né? Já é como se fosse um spoiler do que vai ser a nossa vida. Nós nascemos chorando. E para aqueles que não nascem chorando como eu, já nasce apanhando, porque se você não chora nos primeiros segundos, o médico bate para que você chore, né? Então você já entende qual que é o propósito dessa vida. E qual é o segredo então para passar pelos sofrimentos sem se destruir? Resiliência. É nós sermos amassados pela vida, superarmos a força que nos amassa e voltarmos ao normal. Cada um de nós já possui essa capacidade, mas alguns em grau muito pequeno. Mas, Rossandro explica, podemos desenvolvê-la, podemos gradativamente nos tornarmos mais e mais resilientes. Primeiro, vamos entender o que destrói a resiliência. Atenção, pais, a superproteção na infância e na juventude. Nós, acho que todos aqui, somos de uma geração aonde a educação que nos deram foi muito dura. Muitos de nós passamos por privações, não tínhamos os brinquedos, não tínhamos o acesso àquilo que sonhávamos quando crianças. E estamos aqui, bem vivos, seguindo a nossa jornada conforme conseguimos. Mas nós, da geração X em diante, passamos a dar uma educação diferente para os nossos filhos. Por termos sofrido todas essas dificuldades, não queremos que os nossos filhos também sofram. E aí fazemos tudo por eles. Damos tudo o que eles pedem ou que achamos que eles precisam. E aí o que acontece? Essa superproteção os enfraquece. Rossandro dá um exemplo bem interessante. Se você pega um ovo com um pintinho que ele está eclodindo, né? Ele dá aquela primeira bicada, quebra um pedacinho da casca. Se naquele momento nós interferirmos no processo e quebrarmos toda a casca para o pintinho, achando que com isso vamos estar ajudando ele a nascer, não, nós acabamos de condená-lo à morte. Por quê? Porque quando ele bica, a pancada dele contra a casca começa a ativar os vasos que irrigam o bico e que vão mais para frente torná-lo rígido. O bico de um pintinho, ele é razoavelmente mole ainda. Então são o esforço de bicar a casca que ativa a circulação sanguínea no bico, que vai mais para frente torná-los uma estrutura rígida que ele poderá então utilizar para se alimentar. Se eu quebro a casca antes, para que ele não sofra tendo que abrir caminho por suas próprias forças, eu o condeno à morte. Então muitas vezes nós fazemos isso com as nossas crianças, com os nossos jovens. E aí o que acontece? Eles não têm nenhuma estrutura para suportar, para lidar com a dor. E aí nós vemos essas notícias estarrecedoras de crianças com 12 anos cometendo suicídio porque o namoro que elas estavam começando a viver terminou, ou porque não conseguiram tirar uma nota máxima que as classificaria para alguma coisa. Então nós vemos jovens incapacitados para lidar com a dor, com o sofrimento, com a decepção, que é justamente o que mais existe na vida de um adulto. Então esse processo começa na infância. Nós, como pais, temos que estar atentos para não enfraquecer os nossos filhos achando que estamos fortalecendo. Tá, e o que podemos fazer para fortalecer então a resiliência? Esforços insignificantes, como diz a questão do Livro dos Espíritos, mas diários, repetidos. Isso vai aos poucos mostrando que nós conseguimos.
Sabe, aquele dia que você acorda e fala, não, hoje eu vou para a academia, mas aí está nublado, está chovendo, aí você fala, não, minha caminha está tão gostosa, meu edredom aqui tão quentinho, acho que hoje eu não vou não, eu vou amanhã. Pois é nessa hora que você tem que se levantar e falar, eu vou me arrastando, eu vou na força do ódio, mas eu vou para a academia. Por quê? Porque isso eu estou fortalecendo a minha disciplina, a minha força de vontade e o meu compromisso comigo mesmo. Aí você fala, mas ir na academia aumenta a resiliência? Sim, todo dia. Eu, por exemplo, posso dar testemunho rápido, odeio ir para a academia, gostaria de fazer qualquer coisa, menos estar na academia. Mas eu lembro que as minhas duas avós tiveram Parkinson, e a minha avó materna, eu a vi de uma mulher forte que criou a filha sozinha, contra tudo, se tornar uma pessoa totalmente dependente, numa cadeira de rodas e no final incapaz sequer de deglutir água, porque a sua musculatura já não funcionava mais. Então eu lembro dela e eu penso comigo, eu vou malhar, eu vou conseguir. E o interessante é que mesmo odiando malhar, quando eu saio da academia, eu me sinto feliz. Não porque eu malhei, mas porque eu não falhei no compromisso comigo mesmo. Eu fui capaz de fazer algo que eu detesto, mas que eu sei que vai me trazer um grande benefício porque eu me comprometi a fazer. É um exemplo simples, até infantil, mas demonstra que essas pequenas coisas constroem em nós a resiliência e a capacidade de seguirmos adiante. E para fechar então, o que nós podemos fazer para auxiliar os nossos parentes, as pessoas queridas que se encontram em vícios ou em depressão? Primeiro, desconectar do Wi-Fi e conectar-se com os corações das pessoas. Vamos prestar atenção no mundo que está à nossa volta, nos nossos filhos, no nosso cônjuge, no nosso colega de trabalho. A gente não tem ideia dos dramas que cada pessoa carrega. Lembrem do cachorro preto. O seu colega de trabalho que dá bom dia e aparentemente está bem, pode estar a um passo de perder por completo a esperança de viver. Eu lembro de um filme do Mel Gibson, que acho que é O Que Elas Querem, ou algo assim, que ele sofre um choque na banheira, quase morre, mas sobrevive com uma capacidade de ler o pensamento das mulheres. Eu não sei quem assistiu esse filme, maravilhoso. E de todo o filme, o que eu queria destacar ele tinha uma estagiária que ela se achava invisível. E todo dia ela se perguntava, se eu não viesse trabalhar, alguém iria perceber? E um dia ela não vem. E ele lembra disso e vai até a casa dela. E ela estava de fato considerando cometer o suicídio. Mas para qualquer pessoa que olhasse sem ler, era só uma estagiária, uma jovem no começo da vida, com muitos sonhos e tal. Ninguém imaginaria que ela estava naquela situação extrema. Então, desconectemos do Wi-Fi e nos conectemos aos corações daqueles que nos servem. Segundo, não julgar. Compreender a privação que cada um experimenta. A gente não tem ideia do peso da cruz do outro, até aquela cruz cair sobre os nossos ombros. Então julgar é muito fácil. Leon Denis diz, todo viciado é um espírito sofrente. Ninguém é viciado na alegria, como já comentei. É sempre uma falta, uma privação. Então, vamos conectar com a pessoa e identificar o que está sendo privado na vida dela. Busque apoio especializado. Fé e ciência andam juntas. Então busque apoio na casa espírita, se for você que está passando por isso, ou se for alguém que você conhece, e busque apoio na ciência. Se você encontrar alguém em depressão, não tenha medo, pergunte diretamente. Você está considerando tirar a própria vida? A psiquiatria tem inúmeros estudos que perguntar diretamente a alguém se ele pretende atentar contra a própria vida não faz mal, pelo contrário, faz bem. Acredite, ele já pensou nisso. E você perguntar diretamente traz um problema que ele está escondendo
na escuridão do seu ser para a luz, e então você vai poder endereçar essa situação diretamente. Então não tenha medo de perguntar se você achar que a pessoa está nesse ponto de desesperança. E se a resposta for sim, não a deixe sozinho. Chame ajuda imediatamente e continue com aquela pessoa até ela receber atendimento. A questão do suicídio é muito séria. A nossa casa sempre tira setembro, que é o Setembro Amarelo, para tratar desse assunto. Eu já tive a oportunidade de estudar várias vezes para tratar do tema aqui e em outras casas, e isso é muito mais sério do que a gente pensa. Se alguém diz ou dá sinais de que está considerando essa opção, não ignore, não faça pouco caso, não julgue, ampare e auxilie. Ore e eleve o pensamento. Leon Denis diz que para a gente se dirigir a fluidos bons e pedir assistência dos espíritos que velam por nós, dos nossos guias, dos nossos protetores, que uma oração sincera modifica não só o nosso perispírito, mas até mesmo o ambiente aonde a gente se encontra. E, claro, para que você possa ajudar alguém, cuide de você. Se você não estiver em equilíbrio, em uma situação de doar amor, você não vai ser eficaz ao auxiliar outras pessoas. E como reflexão final, porque a nossa hora já está bem avançada, eu vou fechar com mais uma questão do Livro dos Espíritos, que fala muito sobre o que cada um de nós pode fazer nesse quadro que eu acabei de comentar aqui, de trazer essas reflexões. Questão 932. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que no nosso mundo o mal predomina sobre o bem? A gente vê nas notícias, né? No nosso dia a dia, nas pessoas que a gente fala, parece que o mal sempre vence, ele está sempre ao nosso redor. Por quê? Resposta, né? Por que o mal prevalece sobre os bons? Resposta, por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então o mal só prevalece porque os bons são tímidos. Enquanto o mal, ele é audacioso, ele vai, ele passa por cima, ele atropela, ele fala mesmo, ele domina o espaço, e a gente fica com vergonha de fazer o bem, de ajudar, de fazer com que a luz brilhe na escuridão, né? Então o que eu estou falando aqui é de solidariedade das almas. Não é passar ao lado da dor e virar o rosto fingindo que não viu, porque afinal de contas não fui eu que provoquei, então não tenho nada a ver com aquela pessoa que chora, com aquele desamparado pela sociedade, ou com aquele parente inconveniente que eu já desvio para não ter nem que dar bom dia. Não. Temos que fazer o bem preponderar, porque nós bons somos maioria, por incrível que pareça. O nosso planeta está já no processo de se transformar num mundo de regeneração, então os bons já são maioria, mas eles ainda são indiferentes. Ainda estamos preocupados conosco e temos vergonha de estender a mão ao nosso próximo que necessita. Vamos, a partir de hoje, refletir e considerar que depende da nossa mudança, a mudança do nosso mundo para um planeta de regeneração, não mais de provas e expiações. Então, essas foram as nossas reflexões. Peço desculpa pelo adianto da hora, mas acredito que são temas importantes para a gente refletir. Então, que Jesus nos ampare e nos ilumine nessa jornada. Obrigado.